161. Se você considerar que o Palmeiras jogou 12 antes da pandemia, antes da paralisação, são 140, podem ser 149 partidas entre 22 de julho e 5 de dezembro. Como é que esses 10 dias caem nesse... Vai ter perna? Esses 10 dias vão ser suficientes para descansar o grupo e conseguir jogar a temporada com toda a exigência que vai haver? Prazer falar com você, PVC. É claro que o ideal seria, né, os 30 dias, né, como a gente sempre teve aqui nos últimos anos. Mas da maneira como está se desenhando, principalmente pela pandemia, uma competição em cima da outra, eu acho que 10 dias dá para, vamos colocar uns 30%, 40% de recarregar a bateria dos jogadores, né? Até mesmo para eles desligarem. Os últimos meses aí foram jogos decisíveis, onde que o mental, né, o psicológico foi muito exigido, né? E fora o físico, né, que jogos em cima de jogos, quarta, domingo, terça, quinta, domingo, e os atletas conseguiram suportar de uma forma brilhante, né? Eles foram merecedores do desempenho e da conquista que o Palmeiras teve, e é claro que a gente vai precisar bastante do núcleo de saúde do Palmeiras, né, para que quando eles voltarem, né, fazer um trabalho diferenciado para que esses atletas consigam suportar até o final do ano toda a exigência que vai existir, né, principalmente agora. A gente nem descansou direito numa conquista, já tem no meio aí o Campeonato Paulista, temos que ganhar porque caímos numa chave bem difícil aí, né, os times já estão pontuando e daqui a pouco as pessoas não vão querer se o Palmeiras vai classificar no Paulista ou não, eles querem que o Palmeiras vai estar disputando aí os títulos. Mas eu acredito muito no trabalho que a gente vem fazendo junto com a diretoria, os jogadores, né, e a comissão técnica, para que quando tiver todo o time aí, cada um no seu período, 10 dias aí, quando todo mundo tiver apto e à disposição do Abel, a gente consiga ir em busca do nosso objetivo, que é os títulos. Ricardinho. Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde. Parabéns por mais uma conquista aí na seu recheado prateleira de conquistas, agora como dirigente, como assessor técnico. Parabéns. Bom, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é que não é simples conquistar, né? Para você chegar a uma conquista, você sabe que é trabalhoso, desgastante, concentração, viagem, enfim. Mas o Palmeiras conquistou, e acho que com mérito a Libertadores e a Copa do Brasil. Depois dessas conquistas, é lógico que a responsabilidade aumenta, que a cobrança, se já era grande, ela aumenta mais um pouquinho, você acha que não tem condição, mas sempre aumenta, né? E aí vem o grande desafio, e eu te faço essa pergunta porque acho que na tua função e pela tua experiência, vivência, de ter sido capitão e de ter conquistado, vai ser muito importante, que é a manutenção do jogador em termos daquela fome, né? De você, depois de conquistar algo importante, você ter a fome de se manter nesse patamar. Não é simples, poucos conseguem, porque inevitavelmente há uma queda, uma desconcentração, e não é nem por vaidade não, é natural às vezes do profissional. Quero saber se você já pensou nisso, nessa tua função isso vai ser importante, porque você é um exemplo, né? Você tem essa percepção de vestiário, você tem essa percepção de conquista. Essa é uma pergunta. E a segunda, é melhor ser assessor técnico ou era ser jogador de futebol, hein? Cardinho, prazer falar com você também, cara. A gente sabe que eu fui fã seu como atleta e agora como comentarista também nem se fala, né? Sempre bem coerente no que fala e no que se expressa. É claro que é difícil chegar. A gente sabe muito bem disso. Só nós sabemos quanto foi difícil aí ganhar esses 3 títulos aí nessa temporada, né? Abdicamos de muitas coisas, né? Para que chegasse a esse momento. Mas o mais difícil é manter. Eu acho que o manter, hoje a bola da vez é o Palmeiras. Todo mundo vai querer enfrentar o Palmeiras, querer ganhar do Palmeiras, porque hoje é o time a ser batido. A gente entende, a gente sabe, mas eu acredito muito no trabalho do dia a dia, né? O que a gente está fazendo ali no clube, juntamente com a comissão técnica,
nós ali da diretoria, juntamente com o presidente, com os vices, com o Anderson Barros e o Cícero Souza, a gente vai estar bem atento de repente, qualquer desvio ou qualquer, de repente, perca de foco, né, para que a gente não seja surpreendido. Então, eu aprendi uma coisa no futebol, que não tem essa que eu já ganhei. Eu tenho que ganhar e quero ganhar. Então, para que eu tenho que ganhar e quero ganhar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que colocar os pés no chão, ter humildade, né, e ter sabedoria para que, quando vier um momento ruim, né, saber que o trabalho está sendo bem feito e acreditar nesse trabalho. E você acreditando nesse trabalho, você tem tudo para conquistar os seus objetivos. Agora, com relação a ser mais fácil, eu acredito que jogar era mais fácil, viu, Ricardinho? Porque o jogar dependia, lógico, dependia de vários jogadores ao meu lado, comissão técnica, mas dependia de mim ali dentro de campo, dependia do meu esforço, do meu trabalho. Agora, fora de campo, eu dependo deles, né? Eu tento dar o maior apoio a eles, eu sei como que eles pensam, então eu tento ali no dia a dia conversar, sabe, passar tranquilidade, e graças a Deus acredito que deu certo, né? Nesse um ano aí, 3 títulos, mas o Edu não fez sozinho, pelo contrário, né? O Abel nos colocou uma frase, e essa frase foi bem nítida para todos, né? Todos somos um. Então, todos foi importante, todos são importantes, e é assim que a gente vai seguir aí no Palmeiras. Lino. Dracena, boa tarde. Me explica uma coisa, o Abel outro dia estava falando, ainda há pouco a gente destacou a importância do trabalho dos auxiliares no Santos, né, o quanto o Ariel Holan conta com eles, e o Abel Ferreira também pós-jogo, pós-conquista de título, aliás, em quase todos os jogos, ele sempre destaca muito o trabalho dos assessores, de quem trabalha com ele, e ele fala de várias etapas, a gente já conhece o periodismo tático, a distribuição de trabalho durante a semana, agora, como é que organiza com tantos assessores, com tantos auxiliares, essa distribuição de trabalho no dia a dia, na semana? Dá um resumo pra gente, a gente não acompanha mais treinamento, como é que metodologia ele usa para distribuir tantos auxiliares, cara? Olha, Lino, também é um prazer falar com você. Ele tem 4 auxiliares, né, que auxiliam ele, por exemplo, um é um analista de desempenho, né, então o Palmeiras tem o seu núcleo de desempenho, tem os seus analistas, mas esse do Abel é que comanda todos esses, né? Que passa toda a informação de como o time joga, de como o time ataca, como o time defende, cada característica dos atletas que a gente vai enfrentar. E tem um que trabalha uma parte defensiva, né? Que é o Carlos Montinho. E tem o outro que é Vitor Castanheira, que trabalha mais a parte ofensiva, trabalho de ataque. E tem o João, que é um cara que junta tudo isso da parte técnica, mas da parte de saúde, né? Conversa mais com os fisioterapeutas, com os médicos, para passar para o Abel qual jogador está mais cansado, desgastado, para estar utilizando. E eles chegam no centro de treinamento muito cedo, né? Até porque eles moram do lado do centro de treinamento, então eles se reúnem todos os dias, né? Várias horas ao dia, para definir qual vai ser o treinamento, qual vai ser a etapa onde que um jogador vai treinar só 20 minutos, o outro vai treinar 50 minutos, um jogador vai fazer só essa parte defensiva, o outro só vai fazer a parte ofensiva. Então eles conversam bastante entre eles, até mesmo antes de treinamento, né? O treinamento às vezes é de manhã, algumas vezes à tarde. Se você chegar lá 2 horas antes do treinamento na salinha do Abel, ele nem gosta de conversar com ninguém, assim, da diretoria ou qualquer outro. E sim só os auxiliares deles, onde que eles definem, né, uma estratégia de treinamento para ele dar no dia a dia. Pô, bem interessante. Boa pergunta, Lino, porque como a gente não frequenta, me veio Agora tem da o academia seguinte, de futebol. Ô Rizek, eu fico imaginando o seguinte, o Palmeiras está guardando isso direitinho, porque quando Jesus foi embora do Flamengo, ele levou tudo, não ficou nada, né? Boa pergunta, que o Dracena pode responder aqui. Não, lógico que a gente está bem interagido com a comissão técnica, né? A gente tem algumas situações, é lógico, tem algumas coisas particulares deles que eles não passam para ninguém, mas a maioria das situações a gente está bem sabedor do que a gente pode fazer se, no caso, ele sair do Palmeiras.
Dracena, obrigado, viu, cara? Foi muito bom falar contigo. Um grande abraço pra você. Parabéns pelos títulos a todo o Palmeiras e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, André, Ricardinho, Lino, PVC. Sempre é um prazer falar com você da Sport TV. Valeu, meu Velho, grande abraço, Dracena. E a gente traz para a conversa agora o repórter André Hernan, que apura informações de bastidor do Palmeiras e participa do Seleção neste momento. Fala, Xará, bem-vindo. Tudo bem, André? Abração para vocês aí. Vamos continuar falando de Palmeiras. O Palmeiras já tem o primeiro reforço aí para essa temporada. Como você acha que vão ser os carros no futuro? Vão ter faróis, tipo dentes de leão. Dentes de leão? Sim. Temporada que já está em andamento, Campeonato Paulista, e é o Danilo Barbosa. Jogador de 24 anos, é um jogador que foi revelado pelo Vasco. E é um jogador que estava no Nice da França. Já trabalhou com o Abel Ferreira no Braga de Portugal. Não foi o Abel Ferreira que indicou esse jogador. O Abel ele acabou dando o aval para a contratação desse jogador que já estava no radar do Palmeiras desde o ano passado. O Palmeiras já queria contratar esse jogador o ano passado, mas acabou não acontecendo. Nessa temporada, o Palmeiras conseguiu avançar nessa negociação. Faltam alguns detalhes para o Palmeiras anunciar o jogador. É um meio-campista. O Palmeiras contrata esse jogador até o final do ano por empréstimo, com opção de compra, já pensando no futuro. Porque você tem o Danilo, você tem o Patrick de Paula, você tem um menino, você tem jogadores que o mercado internacional, a Europa, vai olhar para esses jogadores na janela do meio do ano. Então o Palmeiras já está se precavendo. Tem, claro, também a renovação do Felipe Melo, que vai começar a ser discutida também. Mas aí é uma situação completamente diferente. Então é um jogador que chega para somar, é um jogador que chega muito valorizado. O Palmeiras queria contratar esse jogador. É um jogador que tem no seu currículo convocações nas seleções de base. Já foi melhor jogador num sub-15, Mundial sub-15, com a camisa da Seleção Brasileira. Então é um jogador que foi contratado. O Palmeiras queria muito esse jogador e o Abel Ferreira já deu o aval. Daqui a pouquinho está pintando por aí com a camisa do Palmeiras, viu, André? Prazer, André Rizek. Você conhecia Danilo Barbosa? Jogou no Vasco, 2014, 2015, jogou pouco. O que me surpreendeu, Hernan, foi que, primeiro, como o Hernan falou, o Palmeiras estava monitorando antes do Abel. O Vanderlei queria esse jogador. Mas o que me surpreendeu foi que eu vi que o Emerson Santos está indo para o Kashiwa Reysol, do Japão. Então o Palmeiras precisa de um zagueiro. E eu entendi, ele vai então contratar um zagueiro. Não, ele estava jogando de volante e pode jogar de zagueiro. Então, como o Abel trabalha muito com polivalência, joga de zagueiro. Ele vai ter um jogador para ocupar mais de uma função e eventualmente ser um zagueiro pelo lado esquerdo do que ele é canhoto. E eu pergunto ao Hernan, ao PVC, e se Lino e Ricardinho quiserem opinar também, o Luan, não dá para dizer que o Luan tenha sido assim, né, um símbolo de segurança na zaga. O Gustavo Gomes é titular absoluto, talvez o melhor zagueiro hoje em atividade no país. O Palmeiras vai insistir um pouco mais com o Luan, vai dar jogo para o Kusevich, para o Imperiur, ou ele pode estar trazendo então um novo zagueiro para brigar pela posição, Xará? A informação que eu tenho é que o Palmeiras, assim, monitora o mercado, monitora para saber se tem assim, alguma boa oportunidade. Circulou a informação de que o Palmeiras teria feito uma oferta ou teria ido atrás do Vitor Cuesta, jogador argentino que é consagrado, que já tem idade, é experiente, está no Internacional. De fato, foi um nome que circulou nos bastidores do Palmeiras, mas o Palmeiras não chegou a fazer oferta. Isso me garantiram internamente no Palmeiras, que não chegou a ter proposta na mesa do Internacional. O Palmeiras gostaria muito de contar com o Kusevich, mas aí é médio prazo, né? Não é um jogador para agora, para competições, por exemplo, com um calendário apertado. Esse jogador tem muito futuro, é muito jovem, mas o Palmeiras quer trabalhar ele a médio e longo prazo. O Imperiur é um jogador que está por empréstimo e deixou uma excelente impressão, não só na Libertadores da América, mas agora na final da Copa do Brasil. Então é uma possibilidade de ver de repente quanto é que fica para esse jogador de repente ficar em definitivo. Então são possibilidades que o Palmeiras está
estudando. Mas essa do Danilo Barbosa é uma possibilidade coringa exatamente pelo perfil que ele tem. Então o Palmeiras tá de olho. E o que me disseram ontem é que o Palmeiras vai fazer 1, 2, 3 contratações no máximo. Tudo coisa pontual. E o investimento na base vai ser isso que o Maurício Gagliotti vai inclusive falar pra gente amanhã, porque ele vai participar da seleção. Perfeito. Um atacante também que viria até o final da semana, mas eu não sei qual é o nome. Que pode ser o Borré, mas mais pra frente. O Borré, teoricamente o Borré é julho, né? O Hernan tem informado bastante. O Borré em tese é julho, a não ser que o River Plate resolva o litígio com o Borré e resolva que o Palmeiras tem que dar uma indenização e aí o Palmeiras indeniza pra ele vir antes. Mas deve vir um atacante de composição de elenco. Mas é o que o Hernan falou. A gente está muito com o número da 258 milhões de reais de premiação no ano. Somando Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mas isso significou que o Palmeiras bateu a receita anual de da temporada 2020 na faixa de 560 milhões de reais. O que significa 90 milhões de reais a menos do que em 2019. 13% a menos. E outro ponto que o Departamento Financeiro do Palmeiras informa é esse dinheiro. O Palmeiras ganhou 54 milhões de reais de premiação da Copa do Brasil.